Então, gente, vamos começar a nossa conversa aqui, né? A ideia de eu colocar essa live com o tema, né, da questão ambiental, que é uma coisa que tá motivando, né, muita gente a questionar isso e a situação ambiental tá cada dia pior, né? E, e a gente precisa estar discutindo sobre isso. Olá, Silvana. Olá, Silvana, bem-vinda. Oi, boa noite. Boa Obrigada. noite. Como é que você está? Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Então, eu estava falando aqui que essa live ela tem sempre esse sentido da conversa mesmo, né? Da gente poder estar conversando e trocando ideias. É a ideia de como se a gente estivesse numa sala mesmo, né? E conversando sobre o tema, né? Costumo fazer assim e o pessoal tem gostado, né? Então, e eu estava dizendo aqui do porquê, né, que eu coloquei essa live, porque é uma coisa que está, vou dizer a palavra, assustadora, né? Está assustadora a questão ambiental, né? As pessoas estão muito assustadas mesmo, né? E, e a gente percebe, né? Como o tema aqui tem também o viés da saúde mental, né? A gente percebe o quanto isso também afeta, né, as pessoas, né? Eu me lembro que numa outra live que você participou, que eu assisti, né, você falava da questão, o quanto a questão ambiental, ela tá relacionada com o nosso dia a dia também, né? É. E eu fiquei pensando aqui, né, realmente tem essa ideia do ambiente, o ambiente da nossa casa, né? A maneira como a gente se relaciona, né? Eu trabalho com crianças, né? O ambiente que as crianças estão vivenciando dentro de casa, né? E, e então é uma questão também ambiental, né? Porque eu acho que eu tento ampliar mais, né? Essa ideia do ambiental, né? Por aí, e aí você falava da possibilidade de uma das coisas que causa o problema ambiental, né, é a intolerância com as diferenças, né? Eu lembro que você falou desse aspecto, né? Da gente poder tolerar as diferenças e conviver com as diferenças, né? E suportar isso como algo que é saudável, né? E então, a minha ideia é de fazer também um certo link, né, com essa questão, né? E a ideia de chamar você, Silvana, né, para participar como convidada especial, né, porque você é uma pessoa que é da área, né? Você é engenheira florestal, né? Já tem uma longa experiência aí com essa área, né? Já trabalhou em muitos lugares, né? Depois eu gostaria que você falasse um pouco também dessa sua experiência, né? E, e hoje você é uma ativista, né, ambiental, né? Não é só engenheira florestal, você é uma ambientalista também, né? E faz um trabalho muito importante, né? Que eu acompanho. Daí a ideia de que o pessoal que participa aqui das lives te conhecer também e você ajudar a gente a entender, né? Como o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com todas essas catástrofes que estão acontecendo, ambientais, né? E como é que isso acontece, né? E as pessoas poderem contribuir.
E também o Décio também, né, que está participando aqui hoje, também é uma pessoa que também tem bastante experiência, né, no trabalho da AMA, né, que a Silvana também participa. Então, estamos aqui para essa conversa, né? Então, eu gostaria que você desse aí um pontapé inicial aí dessa conversa, o que você gostaria de estar falando, para ajudar a gente a lidar com isso e como que a gente lida com isso, né? Porque eu percebo que tem pessoas que estão muito angustiadas com isso, né? A gente vê a nível de consultório, né? Às vezes aparece, já está aparecendo isso, né, na clínica, né? E tem estudos, né, relacionando isso, né, dessa questão da ansiedade, a ecoansiedade, a ansiedade ambiental, né? E que perspectivas a gente tem, como que a gente lida com isso, né? Então, passo a palavra para Silvana e para todos também, né? Vocês podem intervir aí quando sentirem necessidade. Ok, então, obrigada, Paulo, pelo convite, né? Um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer de estar falando com a Vitória, do Cineia, a Erlen, Décio, que já é companheiro de longa data aí, que vai poder colaborar bastante também nessa troca, né? Porque, na verdade, eu espero que, como o Paulo colocou, né, como se nós estivéssemos numa sala, mesmo uma sala física, né, todos ali ao redor de uma mesa batendo um papo. Eu imagino que a gente vai caminhar nesse sentido, que é muito legal, porque é um momento de troca também, porque a questão ambiental é interessante, assim, né, e o que mais o que sempre me motivou muito nessa atuação mesmo, essa militância mesmo na questão ambiental, é que ela não se restringe aos aspectos técnicos. É óbvio que ter algum conhecimento técnico ajuda em determinadas situações, você saber a melhor forma de você interagir com esse meio físico, né, que são as florestas, os rios, a fauna, mas, para além disso, a questão ambiental, ela diz muito sobre nós, as relações sociais, porque ela, de alguma forma, ela impõe limites, mesmo que a humanidade não aceite muito essa ideia, né, dos limites que a natureza impõe, que esse meio ambiente impõe, mas impõe. E a gente percebe isso claramente pelo que a gente está vivenciando agora, né? Tudo isso que a gente está passando aí com esses eventos climáticos extremos diz respeito a essa condição em que a humanidade se coloca, né, acima de tudo, desrespeitando algumas questões que são primordiais, né, que é a coexistência das espécies. Nós temos um sistema onde cada espécie ela tem um motivo de existir, de estar ali, né? Até mesmo aquilo que a gente considera que é muitas vezes prejudicial, né? Então, você vai fazer uma horta, e ali aparecem algumas espécies que você classifica como invasoras, como ervas daninhas, né? E a bem da verdade é que nenhuma espécie que existe, ela existe para criar problema, ela existe porque ela tem alguma função ali dentro de determinados ecossistemas. Só que à medida que nós vamos alterando esses ecossistemas, algumas espécies entram em desequilíbrio, outras passam a dominar, algumas se perdem, são extintas. É isso que acontece quando a gente perturba esse equilíbrio. E
quanto mais a humanidade se coloca em uma condição de evolução, mais ela desequilibra esse ambiente e não consegue estabelecer limites razoáveis, né? E aí isso tem muito a ver também com a questão econômica, né? De produção de bens e de acúmulo de bens por determinados grupos, e tudo isso só vai amplificando, né, os problemas, o desequilíbrio e as consequências, né? Tudo tem consequência. Então, assim, o ideal seria realmente se nós conseguíssemos, né, nos manter assim num processo de existência, extraindo da natureza apenas o que fosse necessário para que a gente vivesse, de alimentação, de infraestrutura, de moradia, de vestimentas, só que não é dessa forma que a humanidade caminha, né? A gente caminha para os excessos. É preciso acumular muito, é preciso acumular riqueza, é preciso acumular roupas, sapatos, bolsas, óculos. É interessante, né? Às vezes até eu mesma me surpreendo, e olha que eu não sou exatamente uma pessoa minimalista, mas às vezes eu me surpreendo de ver como tem pessoas que necessitam de uma imensa quantidade de coisas que me parece tão simples. Por exemplo, óculos, eu sempre tive só um óculos de grau, eu nunca tive uma coleção de óculos de grau, porque eu faço uso, às vezes eu troco a lente, nem troco a armação, ou quando a armação já não está muito boa, eu troco a armação. Agora, tem pessoas que têm uma coleção de óculos de grau, mais uma coleção de óculos de sol, como tem pessoas que têm coleção de sapatos, né, de bolsas, de agasalhos, de tudo. Então, tudo isso são os excessos, e o excesso, ele justamente ele aponta para o desequilíbrio, né? Então, o que a gente tem normalmente são grupos de pessoas que acumulam muita coisa e um outro grupo ainda maior de pessoas que fica praticamente carente de tudo. E aí não tem a ver só com o que a natureza pode gerar aí para essa nossa sanha consumista, mas tem a ver também com a própria questão econômico-financeira aí das sociedades, onde alguns têm que ter muito, têm que acumular muito, às custas da restrição de outros, né? Porque a nossa sociedade ela é aquela onde quem mais trabalha é quem menos tem, né? O que mais trabalha, o que produz os bens, normalmente é aquele que não desfruta dos bens que são produzidos. Então, o cara trabalha numa indústria automotiva e muitas vezes não tem carro, não consegue ter um carro durante toda a vida, mas ele produz muitos carros para o dono dos carros, que vai vender e vai ganhar muito dinheiro com os carros. Então, é essa dinâmica, né? E, enfim, uma vez que a gente não consegue voltar a viver nessa harmonia absoluta e com esse ambiente natural, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio mínimo, aquele limite onde as coisas se sustentam e, a partir desse limite, você ultrapassando esse limite, você começa a gerar perdas que muitas vezes elas são irreversíveis. Então, as condições de mudanças climáticas que nós estamos vivendo hoje, ela tem um componente da própria natureza, da dinâmica dessa natureza, porque a natureza não é estática, mas essa dinâmica natural, ela é agravada pela intervenção humana. Então, encontrar esse ponto onde as coisas se sustentam e a partir do qual tudo vai ladeira abaixo é fundamental. E isso vai exigir, né, se a gente pretende continuar habitando esse planeta, se a gente tem a pretensão de ter um planeta para continuar habitando, a gente vai ter que pensar e assumir aí alguns compromissos em relação a esse ponto de equilíbrio. Nós vamos ter que começar
a perceber onde está o excesso e estabelecer esse equilíbrio mínimo aí para que a gente siga em frente, porque senão não tem milagre, né? Nós vamos realmente caminhar para uma situação extrema, em que a vida vai ficar muito difícil e muito pouco sustentável.